E o Levi Andrades mandou também uma contribuição e falou: sou estudante de direito e a cada dia percebo que está mais difícil de se dar opinião. Como melhorar o medo de dar uma opinião e não ser cancelado? Olha, eu acho que tem dois fenômenos aí contemporâneos, né? Está cada vez mais difícil de dar opinião e não ser cancelado, no sentido de que há um juízo muito forte, definitivo e total sobre as opiniões que você dá. Então, sei lá, se você fala uma coisa específica sobre um assunto e aquilo desagrada, você, na sua integridade, na sua inteireza, você é removido do debate. Então, nem sobre outros assuntos você pode falar mais, né? Então, isso realmente é um fenômeno contemporâneo bem é, forte, né? E que eu acho lamentável, né? Uma coisa que acaba gerando uma coerção muito grande para que as pessoas nem sequer cogitem a possibilidade de falar coisas que possam gerar hostilidade. Por outro lado, talvez a gente nunca tenha vivido um momento em que as pessoas dão mais opinião do que hoje. Então, uma pessoa normal se sente na necessidade de se posicionar sobre absolutamente todas as questões do momento. Se surgiu a pauta caiu na internet, a pessoa sente que é necessário que ela tenha uma opinião forte, definitiva e sustente aquela posição com todas as forças dela, mesmo que ela tenha encontrado aquele assunto pela primeira vez alguns minutos atrás. Né? Então, é uma realidade paradoxal, né? Em que é uma realidade doxomaníaca, que é viciada em opiniões, e ao mesmo tempo uma sociedade que julga com muita velocidade e com muita injustiça muitas vezes e com muita rigidez as opiniões que aparecem por aí, né? Que na verdade não é uma contradição se você observar, né? Porque o que acontece? Eu acho que é um culto, a gente vive numa sociedade doxolátrica, né? Uma doxolatria, em que há uma adoração da opinião. As opiniões foram elevadas a um nível tão elevado que isso acaba gerando os dois fenômenos. Porque se a opinião de qualquer pessoa sobre qualquer assunto, mesmo não sendo um especialista, uma pessoa que tenha se preparado na área, que tenha se colocado como sei lá, um líder, uma liderança política, uma liderança em qualquer área, a opinião de qualquer pessoa em qualquer assunto tem tanto valor que ela se sente pressionada a ter opiniões, porque opiniões valem muito, e se sente também pressionada a combater as opiniões rivais com o máximo de força que ela puder. Porque já que as opiniões são tão valorizadas, eu não posso permitir que algo de tanto valor e que seja do oposto, do espectro oposto do meu posicionamento sobreviva no debate. Eu tenho que aniquilar qualquer divergência de opinião que exista no debate, porque nada é mais importante do que as opiniões. Né? Então acho que essa faz sentido? Essa hipervalorização de opiniões causa os dois fenômenos: o cancelamento e o falar sobre tudo o tempo todo, independente de ter qualquer formação ou preparo, ou interesse, ou participação no assunto, né? Num ponto de vista mais realista. Então, por exemplo, hoje ninguém está discutindo a política econômica do Zimbábue. Ninguém se sente pressionado a dar uma opinião sobre esse assunto. Mas se isso cair na mídia, por algum motivo, se isso gerar uma polêmica, de repente vai ser todo mundo comentarista de opiniões sobre a política econômica do Zimbábue e quem falar e um tentando cancelar o outro, né? Então, assim, não sei, é isso aí. Como melhorar o modo de dar uma opinião e não ser cancelado? Não sei. É, o que eu tento fazer é evitar criar polêmica, que eu sei que vai ser divisivo demais, vai gerar um ruído de comunicação muito alto, mas em alguns assuntos não tem como, né? Ainda mais que eu trato tanto de história das religiões. Mas eu me esforço para apresentar o assunto da forma menos polêmica possível, sabendo que mesmo assim vai ter gente que vai se sentir até pessoalmente ofendido por alguma exposição de um trabalho acadêmico que eu fizer no YouTube. Mas o que eu tento fazer é isso, sei lá, ter paciência. É, levar com mais tranquilidade, mais serenidade a divergências de opiniões, sei lá. Mas eu não tenho de forma alguma chave para isso, não. Eu estou lutando, assim como qualquer outra pessoa está lutando aí para sobreviver numa sociedade com essas características. Como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso, porque o aprender a viver é que é o viver mesmo. Então a gente nunca está preparado para a vida, né? E eu acho que essa é
uma coisa importante de manter na cabeça também, para levar um pouco menos a ferro e fogo as próprias opiniões e as opiniões dos outros também. Né? Tá todo mundo aprendendo a viver, experimentando e errando. Então, se a pessoa erra e você não permite a possibilidade de redenção, se a pessoa erra e você enterra aquela pessoa debaixo do chão, você vai gerar ressentimento, você vai gerar amargura, a pessoa pode até desistir do jogo da vida, né? Que é mais grave ainda. Mas se ela não fizer isso, ela vai, você vai lançar ela no extremo oposto do que você acredita, você vai fortalecer, né? Solidificar, cristalizar ainda mais as opiniões que aquela pessoa tinha que você não gosta. Então, assim, acho que é melhor levar as coisas com mais calma. Torcedores, calma.